Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, meus irmãos. Vamos continuar então o nosso estudo bíblico. Hoje, como vocês podem ver, já estou de volta, estou em Jundiaí, depois de um período neste feriadão, né, de aproveitando a casa dos meus pais lá em Minas, em Cambuí. Estamos de volta em Jundiaí, de volta com os trabalhos, de volta na comunidade, o que é muito importante. Importante também é um tempo para se dedicar ao descanso com a família, estando com a esposa, as crianças, com meus pais. Então é um momento de muita alegria. Então estamos de volta e quero fazer um convite já para vocês. Vamos avançar um pouco? Vamos pular agora para uma outra carta. Nós estivemos trabalhando a primeira carta de João. Pelos estudos que o Padre Jonas nos propõe, nós deveríamos ler um outro texto, que seria o Evangelho de São João. Mas eu fiz uma adaptação para nós estarmos juntos, fazendo um estudo dos Gálatas, já que este mês a CNBB nos aconselha, né, através do mês de setembro, que a gente faça junto, então, o mês de estudo da Carta aos Gálatas. Vamos lá, então? Quero convidá-los a estudar hoje o primeiro capítulo. Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana, nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por nossos pecados, para nos libertar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admiro-me que de tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos agora e repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar homens, não seria servo de Cristo. Olha que interessante, meus irmãos. Depois você pode dar sequência e finalizar esse capítulo 1. Senão fica muito comprido aqui nosso momento de estudo. Vamos então fazer alguns destaques. Primeiro, nós vemos uma ordem no versículo 8. Lembrando que nós estamos seguindo aquele estudo do Padre Jonas, a Bíblia no meu dia a dia. Nós vamos identificar uma ordem, vamos identificar princípios eternos e promessas. Depois, vamos identificar, a partir desses 3 pontos que nós encontramos, qual é a mensagem de Deus para mim neste dia. E depois, finalizando, o que é que eu vou fazer de concreto para realizar a obra de Deus em minha vida. Então, ordens, princípios eternos, promessas, qual a mensagem de Deus para mim e o que vou fazer para alcançar a santidade, o que vou fazer de prático em minha vida. De ordem, localizei no versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Pois bem, mesmo que a nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Olha que interessante. O Evangelho, né, a palavra de Deus que está aqui, qualquer outro que venha pregar algo diferente do que está aqui, seja excluído. Principalmente nesses tempos, onde nós estamos ouvindo tantas vozes, né, através das redes sociais, através da mídia, ouvimos, né, tantas coisas, tantas misturas, né? Misturas de religiões, misturas de política com religião. Tudo isso vai nos afastando do verdadeiro evangelho. Então tome muito cuidado.
muito cuidado para que nós não estejamos aí pregando e justificando as coisas com a palavra de Deus. Lembrando que o inimigo fez isso. Na tentação no deserto, nos 40 dias que Cristo esteve lá, no momento que o demônio se aproximava do Cristo, o que ele fazia? Ele tentava usar a própria palavra contra o Cristo, distorcendo-a. Então que a gente esteja muito atento para não dar ouvidos e para que a gente também não pregue um evangelho diferente do que está aqui. Ah, mas eu penso que a igreja deveria mudar nisso, nisso e naquilo. Guarde para você. Faça penitência, pense, converse com um diretor espiritual essas dúvidas. Não venha colocando nas redes sociais para confundir e afastar as pessoas. Que seja excluído todo esse pensamento. Esta é a ordem de Paulo para nós, uma ordem que vem do próprio Cristo. Depois, localizei princípios eternos. Localizei nos versículos 1 e versículo 2. Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana, nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha quanta coisa de princípio eterno aqui nós podemos ver. A instituição de Paulo como apóstolo, de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos mortos. Ele afirma, às vezes pode até passar desapercebido por nós esta afirmação, a gente lê apenas como uma saudação, mas, na verdade, é uma afirmação. Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Também fala do ministério de Paulo. Né? E no finzinho aqui ele fala, graça da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É bom a gente pensar um pouco com a cabeça das comunidades naquela época. Para nós hoje, depois de definido, por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade, para nós cristãos hoje, estamos vivendo aqui no ano 2021, é fácil para nós afirmarmos, né, que a Santíssima Trindade, creio em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo. Mas imagina para o povo naquela época, o que Paulo faz aqui de reconhecer Jesus como Senhor, sendo Deus, é algo muito grande. Não era algo muito claro para as comunidades cristãs. Quem é Jesus, afinal, né? Eles viram tudo aquilo, viram toda a pregação, viram a morte e ressurreição do Cristo, mas e aí? Será que ele é Deus? Poderia ficar isso na cabeça das pessoas que o seguiam. Até aqueles que não testemunharam a ressurreição. Mas Paulo começa já sua carta evangelizando os Gálatas. Um contexto um pouquinho antes também. Quem eram os Gálatas? Os Gálatas era uma comunidade por onde Paulo já havia passado, já havia evangelizado, mas que estava se perdendo. Estavam sendo influenciados pela cultura judaizante. Estavam confundindo um pouco o que era o evangelho. Então Paulo dá essa chamada. Olha, Jesus Cristo é o Senhor. Então aí um princípio eterno. E depois uma promessa, no versículo 4. Achando aqui. Ele se entregou por nossos pecados, para nos libertar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então essa palavra ela sempre se atualiza. Cristo morreu para nos libertar hoje. Sempre. Então ele nos libertou hoje, ele nos liberta hoje. Por isso fala no mundo presente. Esse mundo que é mau. Muitas vezes nós temos a impressão, né, de que sempre o período que nós estamos vivendo é o pior período da humanidade, né? Mas a humanidade já passou por diversas crises, né? A humanidade já enfrentou muitas guerras, já enfrentou muitas doenças, muita fome. E nós estamos aqui atravessando mais uma da humanidade. Nós não somos privilegiados, que estamos no pior momento da história, nem estamos no melhor. Estamos vivendo, fazendo a nossa peregrinação aqui na Terra. E nessa peregrinação é muito importante reconhecer essa promessa, que Jesus Cristo veio para nos libertar do mal. Ele veio nos libertar. Então essa é a promessa do Senhor, que Ele vai nos livrar de todos esses males. Basta que a gente acredite. E olhando toda essa palavra, o que me vem à mente? Que devo
estudar qual é a mensagem de Deus para mim, que devo me preparar mais, que devo me aprofundar, conhecer a palavra. E me proponho a estudar um pouco mais a palavra. O que me proponho hoje é mergulhar um pouco mais nessa carta aos Gálatas, através do estudo da CNBB. Acho que eu nem estou com ele aqui à mão fácil, acho que ele ficou dentro da minha bolsa, tá ali. Mas depois eu mostro para vocês. Vocês devem ter visto, né, o livrinho da CNBB. Hoje meu propósito é, no meu momento de leitura espiritual, ler este livro que nos é proposto sobre o estudo bíblico. Então, desejo a vocês um dia abençoado, um dia muito feliz, e que amanhã nós vamos continuar com o nosso estudo bíblico, partindo então para o 2º capítulo. Lembrando, faça o seu estudo num caderno, copie as ordens, copie os princípios eternos, as promessas, escreva mesmo o versículo. Assim ele vai fixando em sua mente, ele vai entrando em nossos corações. Também escreva qual a mensagem de Deus para você e o que você vai fazer rumo à santidade neste dia. Certo, meus irmãos? Um bom dia e que Deus nos abençoe. Tudo que fizemos e vamos continuar fazendo, seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.